Nesta oportunidade, nós estaremos trazendo, principalmente para os nossos alunos do primeiro semestre de administração e também do primeiro semestre de contábeis, nós estaremos falando da teoria das relações humanas. Veja que a administração ela estava focada, dando ênfase até esse período, até esta data de 1930, mais ou menos, dava ênfase lá com Taylor nas tarefas, dava ênfase na estrutura da empresa. E agora, né, a teoria das relações humanas, ela traz uma roupagem para a administração diferenciada, né, dando uma ênfase nas pessoas. Então, a partir deste momento, as pessoas passam a ser vistas de forma que, para alcançarmos a eficiência e a eficácia na empresa, a importância do ser humano, né, que até aqui, pelos autores da administração científica e da teoria clássica, de tal forma mecanicista. Então, existe aqui uma mudança muito grande. Na época, inclusive, os autores, a escola humanista, muitas vezes foi tida como ingênua, dando a ênfase nas pessoas, né? Mas isso mudou de maneira substancial, né, a maneira de fazermos as coisas, a maneira de vermos, a maneira de elaborarmos as nossas atividades dentro da empresa. A teoria das relações humanas identifica as origens e o contexto da qual surgiu a teoria das relações humanas, deslocando a ênfase que era na estrutura, nas tarefas, para a ênfase das pessoas. E é isso que nós vamos estar identificando dentro da teoria das relações humanas. Explicar a experiência de Hawthorne e suas conclusões, né? Veja que tudo isso foi feito em cima de uma experiência na prática, por isso, a partir deste momento, toma uma nova visão a administração, a maneira de fazer a gestão dos negócios, das atividades, da operacionalidade dentro das empresas. Mostrar a preocupação psicológico-sociológica quanto à influência massificante da civilização industrial sobre o ser humano e o novo papel da administração. Veja que nesse momento a psicologia, a sociologia ganha espaço dentro dessa visão da gestão. Então a administração passa a ter uma roupagem diferenciada a partir das experiências de Alton Maio, né, das experiências da escola humanista a partir de então. Conceituar a administração a partir de uma nova concepção da natureza do ser humano. Veja que até então nós tratávamos o homem com homo econômicos, ou seja, o homem só trabalhava pela necessidade da alimentação, o medo da fome, né? A necessidade das coisas. Então, o trabalho era um subterfúgio que era visto assim pela escola, pela administração científica, por Fayol, né? Então, a partir de então, o ser humano ele ganha então esse status de homem social, né? A partir da experiência de Hawthorne. Então, a escola humanista traz para o cenário das empresas, das organizações, então, o homo social, né?
E nós vamos estar falando, então, das origens da teoria das relações humanas, né? Primeiro, veja a necessidade de humanizar e democratizar a administração, que era libertar dos princípios rígidos, né, de Taylor, de Fayol. Então Elton Maio vem com esta visão diferenciada, né? Então a necessidade de humanizar e democratizar a administração. Em segundo, pilar importante, o desenvolvimento das chamadas ciências humanas, a psicologia, a sociologia. Então ganha esse espaço importante dentro das organizações, dentro das empresas. As ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin, que nós vamos estar trabalhando no desdobramento da teoria das relações humanas. As conclusões da experiência de Hawthorne. Então traz algo para nós importante, né? Hawthorne, para facilitar, é um bairro de Chicago, lá nos Estados Unidos, onde estava instalada a Western Electric Company. E a partir desta empresa, uma empresa de 42 mil funcionários, então se inicia, até pelo Conselho Nacional de Pesquisa, né? Iniciou então essa experiência coordenada por Elton Maio na Western Electric Company, lá em Hawthorne. O objetivo inicial, né, era determinar a relação entre a intensidade da iluminação e a eficiência dos operários, medidas com base na produção. Essa experiência, então, ela começou aí por volta de 1927 e ela alcançou aí até 1932, uma experiência até longa, né, mas que trouxe resultados, conclusões importantes para a gestão, coisas que são perseguidas, acompanhadas e motivadas até hoje dentro da empresa, né? Então a experiência de Hawthorne, ela aconteceu e ela trouxe outros objetivos importantes, que é o estudo da fadiga, acidentes no trabalho, rotatividade de pessoal, efeito das condições físicas de trabalho, né, sobre a produtividade dos empregados. Então, veja que a experiência de Hawthorne, ela trouxe também outros ganhos para a administração, outras informações muito importantes para nós no contexto da gestão. A primeira fase da experiência de Hawthorne, ela aconteceu com dois grupos de trabalhadores que executavam as mesmas tarefas. Um grupo submetido à intensidade da luz constante e outro grupo com a intensidade da luz variável, né? E nós vamos ver aí os resultados que se chegou nesta primeira fase da experiência de Hawthorne. Então, primeiro grupo de observação, né, submetido à intensidade de luz variável. Os operários se julgavam na obrigação de produzir mais quanto maior a iluminação e, ao contrário, quanto diminuía, né? Então havia essa variação na produtividade. E outro grupo, que era o grupo de controle, submetido à intensidade de luz constante, né? Quando trocadas as lâmpadas por outras da mesma intensidade, fazendo-se crer aos operários que as mesmas haviam aumentado, né? Aumentava na mesma proporção a produção, a produtividade. Isso, então, se percebeu um fator psicológico. Então, aqui, nesse momento, se descobre algo fantástico, que até então não tínhamos nenhum estudo, e a partir desta escola humanista, com Elton Maio e seus discípulos, então, eles
encontraram uma descoberta importante: a preponderância do fator psicológico sobre o fator fisiológico. Veja, essa descoberta é muito importante. Essa descoberta marcou algo importante na gestão dos negócios, nas atividades, na maneira de elaborar aquela empresa que focava nas tarefas. Para se alcançar a eficiência e eficácia, eu tinha que fazer a tarefa bem feita ou uma atenção especial nas tarefas. Depois, com o Fayol, uma atenção especial na estrutura da empresa, como ela estava organizada, os departamentos, né? E daí alcançar a eficiência e eficácia. Agora, 1930, em meados de 1930, se descobre então algo fantástico, uma ênfase nas pessoas, né? Para que alcançássemos então a eficiência e a eficácia. E nessa primeira fase, com esses dois grupos submetidos à intensidade da luz, né? Então, conforme aumentava a iluminação, né? De tal forma aumentava também a produção, a produtividade dos operários. Conforme diminuía, né, a intensidade da luz, diminuía também a produtividade. Então há uma descoberta fantástica, né, que é a preponderância do fator psicológico sobre o fisiológico, né? E daí isso teve um desdobramento fantástico, né, um desdobramento importante para a administração no campo da gestão ao longo dos nossos anos e chegando até os nossos dias de uma forma fantástica. Aí entra a segunda fase da experiência de Hawthorne. Esta fase é uma fase muito importante, né? E essa fase marca, se trabalha com pessoas, se trabalha com relacionamentos, se trabalha com ambiente de trabalho, né? Mudanças no ritmo de trabalho da equipe experimental. Então trouxe, na verdade, algo fantástico dentro do campo da experiência, né, para nossa administração. A segunda fase da experiência de Hawthorne, ela foi conclusiva, né? Ela houve 6 pessoas, 6 moças trabalhando, né? 6 operadoras na montagem de relés telefônicos, onde 5 ficavam na montagem e uma operadora entregando as peças com um supervisor e com um observador. Então, foi a experiência onde foi separado numa sala 6 moças, né, 6 funcionárias, 6 operárias, e onde 5 montavam os relés e uma fazia a entrega das peças, né? E esta fase da experiência de Hawthorne, ela teve 12 períodos importantes. O primeiro período marcou a capacidade produtiva das operárias, né? E aí se chegou à conclusão de 2.400 unidades semanais por moças. E houve uma duração de 2 semanas. Esse foi o primeiro período onde se mapeou a capacidade produtiva das moças, das operárias, para que a experiência então prosseguisse. Aí veio o segundo período. O segundo período foi marcado. O grupo experimental foi isolado na sala de provas, com condições e horários de trabalhos normais, com uma duração de 5 semanas. Então aqui foi feita uma sala específica para esse grupo experimental, uma sala de provas. Terceiro período foi marcado por o sistema de pagamento. Passou a ser percebido pela produtividade individual. Nesse período, nesse terceiro período, houve aumento de produção. Então, conforme a produtividade, era o ganho das operárias. E aqui houve, então,
um aumento de produção. Essa fase, a terceira fase, houve uma duração de 8 semanas. Aí vem o quarto período, né? Se introduziu um intervalo de 5 minutos de descanso no meio da manhã e outro no meio da tarde. Novo aumento da produção. Então veja como é significativo, né, a visão, agora a ênfase nas pessoas, as trabalhadoras, as operárias aqui, chamadas desta forma, né, com o intervalo elas tiveram então um novo aumento na produção. Aí o quinto período, aumentou-se o intervalo de descanso para 10 minutos. Aqueles 5 minutos passou para 10 minutos e houve o quê? Um novo aumento de produção. Veja que são fatores psicológicos, sociológicos dentro da empresa. O sexto período, os intervalos passaram a ser de 3 de manhã e 3 à tarde. A produção não aumentou e houve queixas quanto à quebra do ritmo de trabalho. Então esse sexto período, esse experimento de 3 intervalos não funcionou muito bem. Houve então uma reclamação porque elas ganhavam por produção e era interessante. Veja que a motivação do funcionário e a motivação organizacional da empresa tem que estar alinhado, né? Aí entrou o sétimo período, voltou-se aos 2 intervalos de 10 minutos, um de manhã e outro à tarde. E em um deles foi servido um lanche leve. Houve novo ritmo de trabalho. O oitavo período, nas mesmas condições anteriores, o grupo passou a trabalhar somente até as 16h30 e não até as 17 horas. Houve acentuado aumento da produção. O nono período, o término do trabalho passou a ser às 16 horas. A produção permaneceu estacionária. Veja, mesmo diminuindo 1 hora de trabalho, ela permaneceu estacionária. O 10º período, voltaram a trabalhar até as 17 horas. A produção aumentou bastante, né? 11º período, semana de 5 dias, com sábado livre. A produção continuou a subir. E o 12º período, voltando-se às mesmas condições do terceiro período, que nós já mencionamos, sem os benefícios, percebeu-se um aumento significativo na produção. Veja que aquela produção medida de 2.400 peças semanais passaram para 3.000 unidades semanais por operárias, né? O 12º período houve uma duração de 12 semanas. Veja as conclusões que se chega nessa segunda fase da experiência de Hawthorne. Ambiente divertido, supervisão branda, mais liberdade e menor ansiedade. Veja que as operárias trabalhavam num ambiente desta forma, né? Divertido, supervisão branda e mais liberdade e menor ansiedade. Ambiente amistoso e sem pressão. Veja que o supervisor estava mais como orientador ali, né? E então não tinha a pressão. E se desenvolveu então a amizade, um relacionamento entre as operárias. Não havia temor ao supervisor nesta fase. Desenvolvimento social do grupo, formaram uma equipe. Então aquelas 6 operárias se transformaram agora numa equipe, né? E houve então um desenvolvimento social destas operárias. E uma outra conclusão importante, desenvolvimento de liderança e objetivos comuns, né? Então essas foram as conclusões.
Agora, dentro desses 12 períodos, é bom salientarmos que houve 5 ações importantes que, nesse momento, nós queremos trazer para o nosso conhecimento. Primeiro, houve o estabelecimento da produção padrão. Olha, trabalharam lá alguma semana e estabeleceram 2.400 peças. Depois foram separados uma sala de provas com condições e horários de trabalho normais. Então, foi a segunda ação que houve nesses 12 períodos. E terceiro, o estabelecimento de remuneração por produção. Foi uma ação importante que trouxe motivação para o grupo. Em quarto, a introdução de lanches. A introdução daquele lanchinho também foi uma ação que houve um experimento aí trazendo motivação. E quinto, a alteração da jornada de trabalho. Essa alteração também se trouxe essas conclusões importantes dentro da empresa, no grupo experimental, onde era feito o experimento dessa experiência importante, da experiência de Hawthorne. Bom, trazemos agora ao nosso conhecimento a terceira fase. A primeira fase foi lá a fase dos operários, operadores, a intensidade da luz. A segunda fase, essa fase das operárias, 6 operárias. E a terceira fase, uma fase muito importante, que foi a entrevista com os funcionários, visando a obtenção de maiores conhecimentos sobre suas atitudes e sentimentos. Ouvir suas opiniões quanto ao trabalho de forma geral. Veja que essa empresa, uma empresa de 40 mil funcionários, nesta ocasião, nesta fase, na terceira fase da experiência, esse programa de entrevista, o objetivo da empresa era ouvir os funcionários. Foram entrevistados até 1930, 21.126 empregados. Então, uma média de quase 53% da empresa foram entrevistados e trouxeram conclusões importantes nessa entrevista. Essa entrevista, uma entrevista feita de uma forma onde ninguém tinha conhecimento da entrevista, apenas as empresas consultoras, a experiência, trouxe a seguinte conclusão para nós. Primeiro, a existência de uma organização informal. Isso ocorreu e trouxe as seguintes conclusões. Os operários determinavam os padrões e os controlavam. Veja que numa empresa grande como essa, então era possível esse tipo de acontecimento, ou seja, os operários determinavam os padrões e os controlavam. O grupo punia os operários que excedessem os padrões impostos por ele. Então veja que a organização informal acontecia dessa maneira, e isso foi descoberto dentro desse programa de entrevista. Expressaram claramente as insatisfações quanto ao sistema de pagamento, existência de uma liderança informal que garantia as normas do grupo, preocupações fúteis com relação a promoções e, em sexto item, outra conclusão importante, deixava-se clara a aprovação ou não das atitudes dos supervisores em relação ao comportamento do grupo. Então, essas foram as conclusões que esta fase de entrevista trouxe para a experiência de Hawthorne. Na quarta fase, nós vamos ver, a quarta fase ocorreu da seguinte maneira, organização informal entre os funcionários que faziam parte do experimento nessa fase. 9 soldadores, 9 operadores e 2 inspetores. Veja que essa fase
ocorreu desta forma, né? 9 operadores, 9 soldadores, 2 inspetores, um observador e um entrevistador. Foi desta forma que ocorreu a quarta fase, né? E o objetivo era analisar a organização informal dos operários. Pessoal, toda empresa, né, que tem os seus funcionários, a organização informal acontece. Líderes informais, eles surgem no cenário da organização e os administradores precisam saber lidar com isso, né? Então, o objetivo da quarta fase, que ocorreu num período de 1931 a 1932, foi então analisar a organização informal dos operários, né? Baseado na produção do grupo em um salário mínimo, e o salário só aumentava se aumentasse a produção. Então tinha um salário mais a produtividade. E nessa fase, o que ocorreu? As conclusões que se chegaram. Primeiro, utilização de artimanhas por parte dos funcionários. Segundo item, redução do ritmo de trabalho quando a produção atingia o nível normal. A produção excessiva de um dia era relatada nos dias de menor produção. Solicitavam o pagamento pelo excesso de produção. O grupo passou a apresentar certa uniformidade de sentimentos e solidariedade para com os mesmos. Veja que a organização informal acontece dessa forma dentro da empresa. Desenvolvimento de métodos próprios que deveriam ser seguidos por todos em virtude da punição do próprio grupo, né? E sétimo item, os mais rápidos eram pressionados a estabilizarem sua produção, davam punições simbólicas, né? Então veja que o grupo informal, ele acontece dentro de uma organização, principalmente de uma grande empresa, e é importante para nós, administradores, alcançarmos e sabermos estar lidando, trabalhando estas questões. Bom, nós passamos para as conclusões de cada fase da experiência, cada descoberta que houve dessas 4 fases da experiência de Hawthorne, né? E nós temos também que salientar as conclusões gerais da experiência de Hawthorne. E a primeira conclusão que se chega: nível da produção é resultante da integração social. Ou seja, o lado social. Por isso, a partir daqui começou então se olhar o funcionário, o nosso colaborador, parceiro, como homem social. Então, o nível da produção era resultado dessa integração social. Comportamento social dos empregados, né? As recompensas e sanções sociais, o homem social. Grupos informais, eles acontecem querendo ou não dentro da empresa. As relações humanas dentro da empresa. A importância do conteúdo do cargo. ênfase nos aspectos emocionais. Então essas conclusões são as conclusões gerais que se chegou. É lógico que temos uns desdobramentos importantes dentro desta experiência de Hawthorne, que nós estaremos trazendo para todos, para que nós possamos fechar este assunto, né? Veja que a abordagem clássica, né, ele trata a organização como máquina. Dentro da teoria das relações humanas, trata a organização como grupo de pessoas.
Na abordagem clássica, enfatiza a ênfase nas tarefas ou a tecnologia, na estrutura. Aqui, nas relações humanas, enfatiza as pessoas. A abordagem clássica inspirada em sistema de engenharia. A teoria das relações humanas inspirada em sistemas da psicologia, da sociologia, né, as ciências humanas. Teoria clássica, autoridade centralizada. Relações humanas, delegação de autoridade. Clássica, linhas claras de autoridade. Relações humanas, autonomia do empregado. Abordagem clássica, especialização e competência técnica. Relações humanas, confiança e abertura. Abordagem clássica acentua a divisão do trabalho e a especialização do funcionário, do nosso parceiro. Teoria das relações humanas, ênfase nas relações humanas entre as pessoas, para se conseguir resultado, se alcançar resultado dentro da organização. Abordagem clássica, uma confiança nas regras, nos regulamentos, para alcance da eficiência e da eficácia. Teoria das relações humanas, confiança nas pessoas. A teoria clássica traz para nós a clara separação entre linha e staff. Né? Na abordagem, na teoria das relações humanas, dinâmica grupal e interpessoal. Então aqui nós demos aí um resumo de como aconteceu, né, de como ocorreu a teoria das relações humanas no cenário das organizações, das empresas, que hoje ainda se busca muitas coisas para buscarmos a motivação, né, a criatividade, a inovação dentro das empresas.